vídeo aqui no Desencontros falando sobre cinema erótico brasileiro e o tabu do sexo no cinema. Vamos lá. De novo, quando eu trouxe a questão da cafetinagem, porque eu não lembro de onde que eu vi isso, mas essa noção de que a cafetinagem, ela é por lei proibida, né? Mas tem toda essa problemática que você trouxe. Mas, por outro lado, a gente tem as plataformas digitais que fazem esse mesmo tipo de serviço, digamos assim, e que aí. Mas aí aproveita a brecha legal. Qual que é a brecha legal? Você se apresenta como o prestador de serviço da prostituta. Então ela vai estar pagando uma empresa de tecnologia, né? É uma empresa de tecnologia. Mesma coisa da Uber, iFood. Não é uma empresa alimentícia, é uma empresa de tecnologia. Agora, se a gente for voltar ao tempo, né? Vamos falar um pouquinho de história, né? Que as pessoas falam assim, agora os anúncios, internet tá tocando. Durante muito tempo, a renda dos principais jornais do Brasil era de anúncios de prostituta. Sim. Que era cobrado cada palavra. Eu lembro quando no Twitter começou a viralizar as coisas que a Beisola do OnlyFans fazia, né? Botava QR Code da página dela nos posts, chegava no pessoal e divulgava, e aí todo mundo tipo, meu Deus, acabou o mundo, a sociedade foi pra merda. Eu, gente, pelo amor de Deus, você não lembra das revistas, dos jornais, só que tinha isso aí sempre... Isso aí sempre aconteceu, velho. Só que foi pro digital, tá ligado? Palavra, inclusive, o tamanho do quadrado e a localidade na página do jornal. E passava. E passava. Sim. Falando também um pouco de cinema, né? Durante muito tempo, muita gente no Brasil que só tinha acesso ao cinema assistia pornô chanchada, né? Porque o cinema, você ir ao cinema era o hobby mais barato que você tinha pra fazer. Por exemplo, a Boca do Lixo, lá em São Paulo, tinha, se não me engano, uma rodoviária próximo, aí tinha muito trabalhador lá perto. Linha do trem. Sim, tinha um monte de produtora lá que já fazia a distribuição. Então você juntava tudo naquele mesmo balaio, né? As pornô chanchada foi uma grande época comercialmente pro cinema brasileiro, construiu muito público. Era um espaço que inclusive antes de se tornar a Boca do Lixo, era um espaço gentrificado. Boa noite, Hulk. Já agradeceu o Goiás hoje. Eu sou muito Goiás, tá? Eu te amo, Goiás. E tudo mais, porque que depois... lá que passava o trem a São Paulo. Caralho, Highway, acho que é agora. isso. Um negócio assim que era de onde eles levavam e traziam café. Sim, né? sim. Então a Luz antigamente era um lugar assim, pomposo, sabe? Hoje em dia que a gente vê toda essa problemática de ser um lugar muito abandonado, inclusive com muita especulação imobiliária, né? É o projeto, na verdade. Sim. Mas lá é até da hora porque obviamente, o primeiro filme pornô do Brasil veio de lá, em 1982, né? Até outro dia... Caralho, o Brasil foi fazer o primeiro filme pornô só em 82? Demorou, hein? Pensei que o Brasil era mais safado, já tinha feito tem muito tempo antes. Você já assistiu tal documentário? Que acho que tem na Amazon, se não me engano, que se chama A Primeira Vez do Cinema Brasileiro. E lá eles falam como que foi... Bom demais, bom demais. E esse documentário, ele é ótimo. Muito bom, muito bom. E eles falam mais ou menos, né, que, existia toda essa repressão, né, só que, ao mesmo tempo... Vocês estão ligados que o Zé do Caixão fez o primeiro filme pornô do Brasil com zoofilia? Isso aí pouca gente fala. Mas é a realidade. Zé do Caixão tava precisando de dinheiro. Tava na época mais extrema da pornô chanchada. Porque assim, pornô chanchada é aquele negócio, né? Foi um movimento muito importante pro Brasil. Criou grandes filmes, tem grandes filmes, ótimos filmes mesmo criados, né? Ali na época da pornô chanchada, diretor de pornô chanchada. É uma época foda do cinema brasileiro. Mas também tinha muita coisa bizarra, né? Tinha muita coisa até... assim, zoada mesmo, assim, tipo assim, caralho, esse cara fazia isso. E aí teve uma época da pornô chanchada que os caras estavam testando os limites, né, assim, e aí dava muito dinheiro, né, e aí o Zé do Caixão tava duro, e ele, mano, foda-se eu fazer esse filme. Aí ele fez o filme, o primeiro filme do Brasil com a cena de zoofilia. Eu acho que foi de uma mulher com um cachorro, mas eu nunca vi o filme, obviamente. Era um negócio, a pornô chanchada, tu pode falar muito melhor que eu, né? Era um negócio muito mais, às vezes, de brincadeirinha, de crítica, não sei o quê. Então você vê que
às vezes a pornochanchada por si só passava, mas alguns certos diálogos não passavam. Tem um filme que eu não vou lembrar agora, mas fala no documentário que... Ele sendo pornochanchada, uma das únicas coisas que eles tiraram do filme foi uma cena de, tipo assim, o cara chega e fala: mas você estava portando aquele livro, Os 10 Dias que Mudaram o Mundo? Não, o escritor ele é americano. E não sei o que. Então, tem meio que uma conversa assim, como se o cara fosse comunista. Sim. Véi, se você for ver as ditaduras, se você for pegar pra ver os documentos dos censores, né? O que é que eles cortavam, por que eles cortavam, tem cada pérola, assim, porque tem cada pérola que sai disso, porque era um controle que eles faziam, que era um controle moral e político, né? Então, tinha tanto a questão ideológica e também a questão de moralizar. E eles iam principalmente nisso, nessa questão de moralizar, né? O que é que era dos bons costumes ou não para a sociedade brasileira. Isso não passou. Sim. A pornochanchada passou. Sim. Então, acho que um pouco antes, né, teve esse negócio dos censores, né, que eles tiravam algumas coisas e tal. E tinha um filme que acho que é Império do Prazer, ou Império do Desejo, não vou lembrar o nome. Carlos Rauschenbach. Ele passou no Festival Internacional de São Paulo naquela época, só que, tipo, o cara fala no documentário, eu censoro. Eles passaram na academia aquilo que era um exemplo do que não deveria ser aprovado. Sim. Aí, do nada, eles aprovaram, começou a passar em festival e tal. E aí, um dos caras lá na boca do lixo, ele viu aquilo, ele falou, eu não posso falar pra ninguém. Mas se deixaram isso passar, assim, porque se a gente fizer um filme assim, assim, assim também, né? Vai dar bom. Pode passar. Então eles foram lá, eles correram, fizeram, tipo assim, tudo em, no máximo, uma semana. Eles faziam o filme muito de produção rápido. da boca do lixo era Total. essa. E era isso, você não podia falar pra ninguém. Porque vai que alguém corresse na tua frente e faria e ficava com crédito. O Carlão, que é o diretor do Império, ele até fala que ele fazia os filmes assim, em dias e semanas, pra ele terminar logo, pra já mandar pra censura, pra já fazer o próximo, pra agilizar o processo, que quanto mais tempo, mais rápido ele fizer o filme, mais chance tem dele conseguir passar. Inclusive, essa lógica de produção rápida, ela era um dos motivos que fazia que muita coisa passasse. Sim. Por conta E era o absurdo pornochanchada, né? Pra gente ver como que também a ideia do que era sexo explícito, relação de fato sexual, o que era... O que é o erótico e o que é putaria, né? Ai, gente, tem uma antipatia. Nossa, vira pra mim, porque o erótico... Aí eu já tenho até aquele meme de levantar os olhinhos assim, tipo... Porque é isso, é fazer uma distinção social, né? Sim. Sobre isso, né? Tem um professor que eu adoro, Jorge Leite. Que é a tese dele, né? Que ele fala exatamente sobre isso, essa distinção que começam a se fazer sobre o erótico, né, o pornográfico, o obsceno, como que isso também vai se tornando uma distinção social, principalmente depois do pornochanchada, quando a gente também tem essa ideia da popularização das pessoas para o acesso a esses corpos, a essa ideia, a esse tipo de mercado, né? Sim. Que a gente tem também, por exemplo, que as pessoas falam se o funk é ou não legítimo, se isso erotiza, tá erotizando, assim sexualizando. O próprio Jorge Leite, ele fala, Shakespeare era tido como pornográfico, né? Sim. Que são as duas palavras, erótico e pornográfico. Até mesmo pela etimologia delas, é um negócio diferente. Erotismo vem de Eros, né? O deus do amor e não sei o quê, então seria um negócio mais... A ideia do sublime, do acesso aos prazeres e do seu autoconhecimento. Só que se você volta muitos séculos no tempo, a mulher que mostrava canela já era algo muito erótico. Exatamente. Para algumas sociedades ainda é assim hoje, inclusive. A dança do frevo era tido como erótico. Shakespeare era tido como erótico. Algumas novelas que a gente passa hoje, se fosse há 10 anos, seria, tipo, um absurdo, sabe? Vou te falar que nem tanto do jeito que tá. Porque, assim, vai voltar a Tieta, né? Já estamos falando a própria presença de Anitta, que a gente tava falando mais cedo, você passa hoje é um escândalo. Hoje em dia tá mais casto, né? Não, mas agora, por exemplo, tá tendo vários cortes aí, tá uma polêmica do mundo da galerinha noveleira, né? Porque tá tendo vários cortes por causa da nova direção da grande rede aí, né? Que começou a tirar várias coisas porque tava achando demais. E eu fico pensando, meu Deus, ninguém passou pela década de 90, né? Porque assim... Não, década de 90 no Brasil era loucura. Década de 90 no Brasil era insanidade. 70, então, fudeu. Não é? Tipo, a meu TV Deus, brasileira a década de 90 era
Sim. Por corpo na televisão. Sim. Tem suas consequências. Podemos discuti-las, mas... Mas é uma tendência global, na verdade, que a gente discute bastante, essa noção de uma... Apagamento do desejo, da libido. Da libido, tudo tem saído do cinema. Mas sabe, sobretudo do cinema mais comercial. Muito sentido. As pessoas às vezes perguntam isso muito pra mim. Falam, Carol, mas por que tá rolando? Tem um autorzinho muito bom também, carequinha, chamado Michel Foucault, que ele fala sobre isso na História da Sexualidade. Grande carequinha. Né? Momento citei Foucault. É um careca ótimo, gente. Adoro ele. Não, Mas ele fala sobre isso, a ideia do dispositivo da sexualidade, quando ele vai falar no primeiro volume da vontade do saber, né? Que tem essa curiosidade, etc. Mas, assim, em momentos quando a gente também tem muito avanço das discussões à pauta, a gente também tem essa contra-força também, colocando certos debates e também colocando tendências pra gente fazer essa disputa do sexo, né? Um negócio meio efeito mola, né? Estica muito, mas aí comprime. Então ele vai contar exatamente isso, né? Nos 4 volumes do História da Sexualidade pra falar um pouco disso, desse ciclo que acontece mesmo. Então... E é muito engraçado a gente acompanhar isso, assim, é um produto também social de vários momentos que a gente vive. Acho que isso fica mais evidente, mais recente ali no século passado, quando teve anos 60 e anos 70, né, que foi, tipo assim, década de 60 e década de 70 foi tipo o auge da liberação sexual e tal, e os prazeres, sexo, drogas e rock and roll. E aí, tipo, chega nos anos 80 e a sociedade volta com a onda conservadora cruel, tá ligado? O neoliberalismo volta, tipo, a fazer muita força. Aí vem também logo a AIDS. Aí tipo, o conservadorismo volta muito forte no mundo todo, né? Vivenciou aí, vamos colocar a partir mesmo, principalmente de 2013, mais ou menos, quando começa, assim, uma visibilidade também muito grande da bancada evangélica, um pouco do afrouxamento que teve no segundo governo da Dilma. Pra mim, assim, o mais do ápice, quando a gente fala de sexo, a gente vê o nível, foi uma campanha do Ministério da Saúde de 2013, que o Padilha era o ministro da Saúde. E o que aconteceu? Um ano antes, o Movimento Brasileiro de Prostitutas tinha rompido ligações com o Ministério da Saúde. Por questões de pouco espaço, de diálogo, de discutir sem ser somente pelo sexo, pelo Ministério da Saúde. Elas queriam estar discutindo na época dentro da Secretaria de Políticas de Mulheres, dentro do Ministério do Trabalho, de Segurança Pública, Planejamento, enfim, tal. Falaram assim, a partir de agora, então, a gente não vai fazer mais parceria, nós não vamos mais disputar os editais. Sim. Depois, Gabriela Leite faleceu numa tentativa de voltar a dialogar com o Movimento Brasileiro de Prostitutas, né? O departamento, na época de HIV e AIDS, envia uma representante para fazer esse diálogo, para fazer a campanha do Dia Internacional da Prostituta. Então, elas começaram a criar várias falas sobre a questão de saúde, Dia Internacional da Prostituta, e teve uma militante do NEP que escreveu a frase, sou feliz sendo prostituta. Isso foi levado para a parte lá de diagramar, não sei o que, alguma pessoa que estava trabalhando lá já tinha botado, vamos colocar, o estagiário botou para rodar isso, colocou nas redes, quando isso saiu nas redes, lógico. Acabou tudo. Teve um alvoroço do caramba, porque é isso também, a gente estava com o Marcos Feliciano na Comissão de Direitos Humanos, o Padilha imediatamente pede para tirar essa campanha e falar assim que era inconcebível, né? Ter uma frase como essa, que isso não... Que não era a mensagem que eles queriam passar. Não era a mensagem que queria passar, porque essa ideia da prostituta ser feliz com o seu próprio trabalho, né? Como assim? Ela não é uma pobre coitada, porque entra também com essa ideia não de tem quando escolha. você fala positivamente do seu trabalho, pode ser interpretado como aliciamento, que entra na questão do Código Penal, Sim. né? Então, você tem que falar só coisas negativas, né? Então, ali já assim, começa também uma mudança da concepção que a gente tem de sexo. E aí, a gente tem várias questões. Mas o que eu fico sempre impressionada agora, assim, como nunca, é como voltou essa ideia do sexo repressivo, sexo ruim. O Despertar da Besta, o melhor filme que tratou sobre prostituição no Brasil. Eu não vi.
mas tem um muito bom japonês, do Mizoguchi, que trata um pouco da vida de mulheres também trabalhadoras sexuais lá do Japão. Eu não lembro agora o nome, que foi do chat. Me lembra o nome. Um japonês do Mizoguchi. Que é Street of Shame, lembrei. Rua da Vergonha. A Rua da Vergonha. Filmaço. Filmaço sobre trabalhadoras sexuais. Muito bom filme. Porque, assim, é muito importante a gente falar sobre crimes sexuais, sobre consentimento, mas como que a gente está pautando isso para não virar também um debate que agora que está vindo muito forte no Brasil, que veio nos Estados Unidos na década de 70, né? Da ideia do sexo como opressão, como subordinação, né? Sim. E etc, tal. E aí começa também o mercado a aproveitar disso, de pensar... Cara, eu acho doido que essa coisa do sexo e tal, ela é algo, né, do que ela tá falando aí, que une tanto, tipo, direita conservadora, né, quanto esquerda teoricamente progressista, né, tipo, essa vilanização total do sexo. Muito doido. De vender o que é o sexo bom. O catolicismo aí, ele fez algo nesses milhares de anos de humanidade. E o que é o sexo ruim? Sim. E aí também tem uma outra autora que eu gosto muito, que é a Gayle Rubin, que é um artigo dela pensando sobre o sexo, que ela vai falar sobre essa ideia das hierarquias sexuais, né? Como que começam a determinar o que é sexo bom e o que é sexo ruim. E aí tem uma frase dela que eu adoro, né? Que ela fala assim: a qualidade do sexo, ela não deveria ser medida pelas práticas sexuais que a pessoa está fazendo, mas se pensar como que essas práticas estão sendo construídas, se elas estão sendo construídas de forma consensual e democrática. Porque, por exemplo, Lana, o que ela faz é considerado um sexo ruim, né? Vendendo imagem, cosplay, fetiche, etc., que está longe desse sexo meio convencional, heterossexual, reprodutivo e etc, porque a gente... né? Porque a gente teve essa parte da revolução sexual que fala sobre o sexo fora do âmbito reprodutivo. Mas a gente ainda não conseguiu avançar também que o sexo também pode ser comercial. E a gente tem que pensar com que modelo a gente está discutindo, como... Inclusive, eu já falei aqui sobre essa questão que eu falei, porque o modelo do sexo, né, é o sexo cis mesmo, né? Então, é aquele sexo clássico, com penetração e tal. E eu já falei aqui, e sempre falo, pra mim a cena de sexo mais foda do cinema, a melhor cena de sexo do cinema é do Je-Tu e o Eu, né? Que no filme é uma cena de sexo, né? Entre duas pessoas com vagina, ou seja, não tem nenhuma penetração, né? Não acontece penetração ali entre essas duas pessoas. E, cara, é muito bonita a cena. Como elas se entrelaçam, né? E o carinho que é feito ali. E eu achei engraçado que quando eu comentei ela no Twitter ou alguma coisa assim, né? Alguém falou, tipo, isso aí nem é sexo, tá ligado? Isso aí nem é sexo. Tipo, porra, como assim não é sexo, tá ligado? É só a melhor cena de sexo do cinema. Como que fazer esse sexo comercial, sabe? Perfeito. Agora, toda essa noção desse ilibamento, dessa castação do cinema contemporâneo, da produção audiovisual, mas não só no cinema. O cinema é só uma reverberação da indústria da cultura. Teve aquele negócio do filme das pobres criaturas que o pessoal saiu porque tinha essa cena de sexo. Nem é um filme assim, sabe? Nem é um filme... É porque eu até falei isso no meu texto. Ele parece ser um filme muito, porque hoje é nada, né? Mas se a Pobres Criaturas estivesse lá na década de 90, era mais um filme. Era mais um filme. O pessoal falando, tem sexo explícito no filme. Literalmente, o filme não tem sexo explícito, tá ligado? Não sabe mais qual que é o conceito de sexo explícito. Porque trata de sexualidade e tudo mais. Só mais um. Chantal Akerman, exatamente. Eu sinto muito, assim, que... Leiam lá o meu texto no Letterboxd que eu escrevi sobre esse filme, da Chantal Akerman, que eu desenvolvo um pouco mais sobre essa cena. Isso é uma noção, você trouxe todo um aspecto do Brasil e tudo mais, mas eu sinto muito que essa é uma noção internacional e isso tá... E aí você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas tá intimamente ligado à crise de 2008.
ali em 2008, né, nos Estados Unidos, e que no Brasil vai reverberar justamente nessa época que você tá falando, 2012, 13 e tudo mais. É quando chega aqui, né, a marolinha. E que chega aqui, exatamente, que a crise de 2008 nada mais, nada menos é do que em momentos de crise, a gente sabe que alguém vai pautar essa classe trabalhadora que tá sentindo a chibatada nas costas, e quem tende a pautar essa classe trabalhadora é a extrema-direita, é essas ideias reacionárias, conservadoras, que, enfim, vão reverberar um tanto nessa noção mais conservadora do sexo também. E a gente não consegue criar um espaço de disputa, sabe, Fê? Uma coisa que eu falo muito assim, porque a esquerda, de modo geral, também é moralista. Sim. Então a gente não conseguiu criar um campo de disputa aí pra gente discutir de fato sobre os sentidos do sexo. Não à toa, por exemplo, teve as manifestações de 2013. Aí depois de 2014, a gente também teve as manifestações da Copa das Olimpíadas. O que reverberou, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que teve várias repressões contra as prostitutas aqui. As prostitutas querendo ganhar dinheiro, porque era a época de ganhar dinheiro. Copas, Olimpíadas, etc. E prevaleceu o discurso de tráfico de pessoas, turismo sexual, exploração de criança. Mas, por exemplo, o pessoal não falou, assim, da repressão policial que teve em Niterói contra a prostituta, que as prostitutas apanharam e foram presas, né? Como que esse discurso também estava ali favorecendo, e que atrás da prostituta, né, a puta imaginada que a gente estava falando, que o pessoal adora proteger, não protegeu. E quem que estava lá, né? E aí, nesse campo que a gente poderia falar sobre, etc., aí tem esses momentos, né, de consenso entre esquerda e direita. Eu falo, sexo une esquerda e direita. Que eu tinha falado, une mesmo. Sexo, proteção de crianças e adolescentes, né, e etc, tal. É a mesma bandeira moral. E agora a gente tá vendo isso, por exemplo, muito na ideia do vício em pornografia, por exemplo. Sim. Esse corte foi uma loucura, né? Pois tá aí. É um bom contraponto, né? A essa visão aí. Bom corte. Esse programa foi bom. Eu vi alguns outros cortes dele. É um bom programa, né? Bom programa. Grandes Desencontros.